A partir de agora, com exclusividade aqui no Jornal da Fã. Exclusiva. Direto de Brasília, a gente conversa com Eliane Aquino. Exclusiva. Jornal da Fã. Entrevista. Eliane, muito bom dia. Bom dia, querido Narciso. Bom dia a todos os ouvintes de Sergipe, de Aracaju. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Satisfação toda nossa, Eliane. Eliane, conta pra gente. Houve uma grande expectativa até o dia de ontem, quando nós revelamos que você não está à disposição do PT para a disputa de 2024. Muito se especulou, nada oficialmente confirmado. E eu abro espaço para que você, com suas palavras e daquilo que você acha que deve falar. Qual é o drama pessoal que a Eliane Aquino tem vivido que impede a Eliane de entrar neste pleito de 2024? Então, Narciso, em primeiro lugar eu quero agradecer, porque nesses momentos que meu nome começou a surgir, tanto nas enquetes como nas pesquisas, eu comecei a recuperar um diálogo com uma série de pessoas que eu acho que eu já tinha até um tempo que eu já estava sem conversar. E aí eu comecei a perceber o quanto que nós temos gente preparada, gente preocupada com o futuro de Aracaju, sabe? As pessoas que começavam a entrar em contato e pessoas que já tinham trabalhado nas gestões, que estão trabalhando em outros estados, gente do judiciário, das universidades. E isso foi uma coisa muito bacana ao longo, acho que, desses últimos 6 meses. Inclusive, assim, eu tenho contato com o pessoal, com companheiros do MST, mulheres que são da agricultura, pensando no campo e na cidade, como que articula isso, a política do PAA, do PENAI, sabe, da gente trabalhar, como que a gente traz a produção agrícola para dentro de Aracaju. Então, isso foi uma coisa muito bacana ao longo desses últimos 6 meses. E o meu nome sempre foi um nome que esteve à disposição do meu partido, né? Eu milito no Partido dos Trabalhadores desde os 14 anos de idade. Eu construí uma história que veio antes da minha morada em Aracaju. Então, foi o único partido que eu participei na minha vida e participo e tenho certeza que vai ser o único. Então, eu estava muito com essa sensação de que meu nome não tinha que estar fora desse processo por eu estar aqui em Brasília, né? Apesar de ter pego um trabalho que é comandar o programa Bolsa Família, que é um dos programas mais importantes do governo federal, onde nós atuamos em todos os municípios brasileiros, sabe? Não tem um único município que não tenha um programa Bolsa Família. Pegamos um programa que tinha sido completamente desmontado, sabe? E nessa reconstrução do Bolsa Família foi um desafio gigantesco, sabe? Assim, de pegar uma equipe nova, uma equipe que não me conhecia e ao mesmo tempo trazendo a força e as palavras o tempo inteiro do presidente Lula, né? De fazer com que a população brasileira saísse do mapa da fome, que a população brasileira voltasse a ter, no mínimo, 3 refeições ao dia, colocar o programa Bolsa Família e o Cadastro Único, junto com a secretária, que é a Letícia Bartolo, que trabalha numa outra Secretaria Nacional, e que a gente precisava estruturar essas 2 áreas para poder colocar novamente o programa Bolsa Família nos trilhos, né? Então, foi um ano muito difícil de trabalho, mas, ao mesmo tempo, uma sensação, sabe, de volta à democracia, uma sensação de ver o governo Lula trabalhando de volta para as pessoas que mais precisam. E um ano de governo, parece que já estamos vivendo há 4 anos de gestão, de tanta coisa que já foi feita. Então, dentro de todo esse cenário, sabe, de estar aqui num programa, de ter voltado para Brasília e, ao mesmo tempo, eu descobri novamente que a volta para Brasília não era como eu pensava, porque eu sempre tive na minha cabeça, nesses quase 25 anos que eu moro em Aracaju, eu sempre tive na minha cabeça que voltar para Brasília seria muito natural, né, que seria um retorno para casa. E, na realidade, não foi, sabe, não foi exatamente porque a relação de amizades, a relação de trabalho, a relação com a cidade, o meu coração já estava aí, né? Então, eu vim para cá com meus filhos, meu filho mais velho, extremamente apegado a Sergipe, e a gente teve que
no primeiro momento, enfrentar alguns novos desafios, que foi a adaptação na cidade e a distância das pessoas que a gente ama, né? Muitos que estão aí. Mas aqui também eu tenho minha mãe e meus 2 irmãos, minha irmã e meu irmão, que são as pessoas que cuidam da minha mãe. Sabe? Então, eu tenho esse lado familiar. Minha mãe está com 85 anos, ela vive com Alzheimer há mais ou menos uns 6 a 7 anos. Sabe? E os 2 que eram quem cuidavam mais, porque eu, além de ter o trabalho, né, que estava sendo um trabalho muito, muito, muito forte, tem um trabalho que tem a relação também com o Matheus, que precisa muito de mim, dos meus cuidados. Então, a divisão dos cuidados diários da minha mãe sempre ficou com minha irmã e com meu irmão. E ao longo desse ano, trabalhando muito aqui, e eu sempre, quando as pessoas me instigavam muito, olha, Eliane, o nome tem que ser você, sabe? Nós temos a esperança que você seja. E essa palavra, esperança, na cabeça das pessoas, Narciso, é algo que, para quem tem responsabilidade política, quem vê a política como realmente uma arte da transformação e como um movimento fundamental na vida de um país, na hora que você vê a esperança que as pessoas colocam em você, é algo que você não tem como fechar os olhos e fingir que não vê. Porque isso é uma responsabilidade mesmo, quando você sente que as pessoas têm esperança em você. E eu sempre senti muito isso, sabe, nesse momento, depois da gente ter passado do governo Bolsonaro, um governo que trouxe para a gente tantas coisas que a gente não imaginava que nós vivenciaríamos. Nós vivemos a prisão do presidente Lula, nós vivemos uma tentativa de destruição muito forte da esquerda brasileira, nós vimos o nosso alicerce da democracia sendo destruído, nós vimos cenas de barbárie que nós nunca tínhamos imaginado viver. Nós vivenciamos uma pandemia onde milhares de pessoas perderam suas vidas, que poderiam estar aqui hoje com suas famílias. Então, esse processo eleitoral, a gente não pode falar que é um processo eleitoral que é igual a qualquer outro que nós já vivemos no passado, né? E ao mesmo tempo, falando em passado, eu particularmente tenho uma referência gigantesca do que foi a gestão de Marcelo Deda de 2001 a 2006 no município de Aracaju. Eu acho que foi um momento que, enquanto político, foi um momento que ele foi mais feliz na vida. Exatamente porque foi um movimento de uma nova política chegando em Aracaju, sabe? Que trouxe uma geração de estudantes, de gente que militava, que tinha um histórico da construção da política, que estava chegando no poder. Foram os filhos e as filhas das trabalhadoras chegando no poder ali naquele momento, entendeu? Então, essa referência ainda é muito forte, tanto na minha cabeça, como eu tenho certeza que de toda a militância no Partido dos Trabalhadores, como também na vida da sociedade. Então, todo esse cenário, sabe, sempre ficou muito na minha cabeça. E eu vim, ao longo desse ano de 2023, trabalhando isso. Cheguei a falar para pessoas ligadas ao PT, sabe, tanto do PT nacionalmente, como do PT de Sergipe, que meu nome estava à disposição, sabe, que se o PT precisasse de mim, não seria algo fácil, uma decisão fácil, mas que, enquanto missão, o meu nome estaria à disposição. Só que aí, quando foi no final do ano passado, quando a gente já estava aqui em Brasília, como eu falei para vocês, eu tenho 2 pessoas, meus 2 irmãos, que são as pessoas que cuidam da minha mãe. No final do ano passado, a minha cunhada, que é a esposa do meu irmão, que é uma irmã para a gente, descobre um câncer. E aí, nessa história, a gente começou a olhar assim, a cuidadora de minha mãe, falando assim, olha, vamos dar uma olhada nela para ver como é que ela está. Então, vamos embora. A gente, nessas mexidas, a gente descobre também que minha mãe estava com câncer de mama, que está com câncer de mama.
E aí, Narciso, eu falo que quando a gente ama, não importa se tem 2 anos de idade ou se tem 90 anos de idade. Você quer cuidar, você quer ter perto, você não quer perder, sabe? E aí eu me vi o seguinte, assim, nos momentos mais difíceis da minha vida, quem eu tive, quem eu tenho, foi a minha família. Foi a minha família que largou tudo aqui, sabe, em Brasília, no Rio de Janeiro, que se deslocaram para Sergipe, para ficar comigo, para cuidar dos meus filhos. E nesse momento, nem de longe eu pensei, sabe, em me furtar desse processo, né? Eu tenho uma mãe que ela é uma retirante nordestina, que ela saiu, tanto ela como meu pai saíram lá do interior, do sertão do Ceará, para fugirem da fome e buscarem uma oportunidade de vida em Brasília. E foi uma mulher muito guerreira a vida inteira. Ao mesmo tempo, uma mulher que ela sempre primou por ser feliz, por tocar a vida e criar filhos e perder filhos. Então, amigo, nesse momento assim, que a gente descobriu que minha mãe está passando por esse processo, eu cheguei para minhas irmãs e falei, meu irmão vai cuidar da mulher dele, sabe, como ele está fazendo maravilhosamente bem, como um companheiro, como um homem que divide a vida, sabe, como todos os homens devem ser. Meu irmão está sendo um companheiro fantástico, cuidando mesmo da minha cunhada. E eu falei para minhas irmãs, Socorro não estará sozinha, que é a minha irmã mais velha. A gente vai estar juntas e a gente vai cuidar delas duas, sabe, e a gente vai fazer o melhor que a gente puder para que ela tenha a melhor condição de vida. Não importa que o tempo dela seja de 1 ano ou seja de mais 10 anos. Nós vamos fazer de tudo para cuidá-la, para que ela não sofra, para que ela tenha uma qualidade de vida e que ela tenha muito amor, porque isso eu sei que a minha família tem muito, né? Então, é exatamente por esse motivo que eu cheguei para Márcio, sabe, que é um companheiro muito importante, cheguei para outros companheiros aqui da Nacional e falei que meu nome não teria como estar à disposição. Por mais que por mais que eu tenha me empolgado por vários momentos, sabe, por mais que eu tenha a plena certeza do que seria o retorno do Partido dos Trabalhadores, com lideranças, com a história que a gente tem, tanto do que nós já vivemos no passado, como das que nós temos hoje, sabe, de governadores e governadoras do PT, do trabalho que tem executado, mas eu acho que vai ter que ficar por um próximo momento, entendeu? E aí, Narciso, Eliane, ao longo dessa... O que eu queria lhe perguntar é o seguinte, você vive esse drama com sua mãe e com sua irmã. Quando você descobriu... Com minha cunhada. Ou com sua cunhada, perdão. Sua mãe e sua cunhada, perdão. Quando você descobriu, como é que foi encarar esta informação, relembrando tudo que você viveu com o ex-governador Marcelo Deda? Rapaz, é engraçado isso, porque, por exemplo, a minha família me acha muito forte. Eles sempre tiveram esse olhar comigo, acho que por tudo que a gente vivenciou. E, ao mesmo tempo, quando eu soube da minha mãe, foi a mesma porrada, sabe? De falar assim, porque ninguém está preparado para isso, ninguém está preparado para você pensar. E aí eu comecei, vem todo um filme na cabeça de novo. Na hora quando você vai seguindo as indicações do tratamento, os exames que tem que ser feito, parece que você vivencia novamente um filme. Então, eu entrar no hospital, para entrar com ela na sala, para fazer aquele determinado exame que eu já conhecia ele, é horrível. É horrível, mas assim, eu digo que a gente não tem opção, sabe, Narciso? E tem coisas na vida que é o que eu falei aqui para você. Tanto faz você ter uma pessoa que você ama de 2 anos de idade como de 100 anos de idade. Na hora que você tem amor, você adquire uma força e uma responsabilidade para cuidar e para fazer o melhor, que eu não sei de onde que vem. Aliás, eu não posso nem dizer que eu não sei de onde que vem, sabe? Que é o cara lá de cima que literalmente
que nos dá força, que nos segura, que nos coloca nas condições, sabe, da gente seguir. E a gente vai seguindo, com uma lágrima aqui, com uma lágrima ali, mas com um sorriso aqui. A questão dela estar com Alzheimer, eu acho que para ela isso facilita, porque ela não tem a noção mais da doença, entendeu? Então, todas as decisões estão entre as irmãs, estão entre as filhas, sabe? E quando eu e a Socorro, que é a minha irmã mais velha que está aqui, quando a gente tem dúvida, a gente faz uma reunião de vídeo com as outras duas, a que está no Rio, a que está em Aracaju, e assim a gente vai dividindo, sabe? Mas eu tenho muita, muita, muita certeza do quanto que o que a gente tem de mais importante na face da Terra é a família da gente. O Marcos Ceará diz aqui, Eliane. Perfeito. O Marco Ceará diz aqui. O Marco Ceará, ele diz aqui: estou bastante emocionado, muita saúde para sua querida e amada mãe. Já passei por isso em relação a essa doença. Perdi minha querida e amada irmã por causa de um câncer de mama e metástase. Magna Santana gostaria também de interagir com... Não está plugada? Então pluga ela aí, ela pediu lá no grupo. De interagir com a Eliane Aquino aqui no Jornal da Fã. Portanto, Eliane Aquino com exclusividade aqui no Jornal da Fã. Exclusiva. Diante de um drama pessoal, com a mãe e a cunhada enfrentando a luta contra o câncer em Brasília, Eliane retira seu nome da disputa de 2024. Exclusiva. O Bonese tem uma grande novidade para os servidores estaduais do magistério. Já está disponível em todos os canais de autoatendimento e nas agências do banco a antecipação do abono magistério, relativo aos anos de 2024 e 2025. É possível adiantar até 80% dos valores e receber sem comprometer a margem consignável, com até 23 meses para pagar. Solicite já os seus nos caixas eletrônicos, aplicativo, internet bank ou visite uma agência Bonese para ter crédito rápido e sem complicação. Crédito sujeito a análise e aprovação. Restaurante Ô Miguel, picanha argentina, picanha de cordeiro, carne de sol, pirão de leite, surubim na brasa, feijoada. Você encontra no restaurante 5 estrelas Ô Miguel. Experiência e qualidade, nosso lema é tradição. Restaurante Ô Miguel, há mais de 4 décadas servindo a família sergipana. Diz que entrega 3243-1444. Magna Santana. Oi, Narciso. Obrigada. Bom dia, Eliane. Bom dia, querida Mãe. Ouvindo esse teu relato, como disse o Ceará, não tem como a gente não voltar, né? Um pouquinho no passado, relembrar momentos difíceis, momentos muito, 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 muito extremamente difíceis que você passou e quem acompanhou viu e sentiu também esse drama. Então, o que a gente pode só dizer é força, né? Força, fé, e isso você tem muito. A gente sabe também como você é uma pessoa que tem muita fé, muita força, muita coragem, e a gente vai emanando essa energia também para mais ainda, porque só sabe quem passa o quanto isso é difícil. Por mais, não há palavras, né? Mas as orações, que é o que a gente pode no momento, e é o que a gente até faz, e você sabe disso. E eu te pergunto, Eliane, que é passar por esse momento, que é sempre tão difícil, mas como você então vai se portar, porque a vida, né, continua, e você tem aí muitas e muitas responsabilidades, e com o país inteiro, mas em algum momento você vai estar vindo para cá. Esse processo dentro do Partido dos Trabalhadores também está meio complicado. Agora, Clóvis Barbosa, que é uma pessoa que você conhece e querida, se coloca à disposição. Tem a Candice Carvalho também do outro lado. Por enquanto, esses dois, já que você está fora desse processo, mas a gente sabe desde o começo não estaria nesse processo. Enfim, aí como será essa sua posição deste processo? Vai estar aqui, vem, não vem, vai ficar de longe? Como é que vai ser? Meu abraço para você, minha querida. Obrigada, à vontade, Eliane. Obrigada. Eu peço muito mesmo, assim, orações, sabe, para as duas, porque é um processo realmente, e não só para elas, né? Eu falo que hoje a gente, em todas as minhas orações, eu sempre peço para as pessoas que carregam essa doença, que estão nos hospitais, que sofrem, eu peço muita luz aos médicos que iluminem, para que a gente tente fazer com que a maioria das pessoas consigam realmente
melhorarem e serem salvas. E é isso que eu quero para as minhas duas também. Mas em relação ao processo político, Marina, eu quero falar para vocês assim, eu jamais vou me distanciar de Aracaju e de Sergipe. Jamais. Sabe, assim, eu sei que eu estou vivendo isso agora e às vezes eu fico, como você falou mesmo, que eu tenho muita fé, às vezes eu fico imaginando o seguinte, assim, é aquela história que Deus escreve certo por linhas tortas, sabe? Porque talvez, se não tivesse surgido o convite para vir trabalhar aqui, talvez eu não teria vindo, eu não teria voltado para Brasília. Isso eu tenho muita clareza. Eu teria continuado em Aracaju, eu teria vivenciado minha vida com meus meninos, mas, ao mesmo tempo, Deus me trouxe para cá, sabe, já me preparando, porque eu teria que estar aqui mesmo, sabe? Eu teria que estar num trabalho gigantesco de responsabilidade, sabe? Um trabalho ao lado do presidente Lula, que é uma das minhas, eu acho que hoje é a minha maior referência, sabe, política, e de ter continuado na política, depois de vários momentos de decepção, de tristeza, mas eu acho que eu nunca tive uma decepção com o presidente Lula, sabe? E ele sempre foi uma força muito grande que me moveu a continuar na política, e continua sendo, sabe? Então, fazer parte desse momento do governo Lula é algo muito importante na minha vida, não só pela referência que o presidente Lula tem na minha vida, mas por tudo que a gente vivenciou, né? Por tudo que a gente é do PT e que tudo no PT sempre foi na construção política, na luta política, nos debates políticos. E isso me orgulha muito estar aqui nesse momento, sabe? Coordenando um programa que tem uma média de 21 milhões de famílias sendo atendidas, sabe? 55 milhões de brasileiros recebem, sabe? As suas famílias recebem o Bolsa Família. Então, cuidando de um orçamento de 14 bilhões por mês. Então, é uma responsabilidade muito, 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 muito grande. Mas eu tenho também total certeza, quando a gente está rodando nesse país, a diferença que o programa Bolsa Família faz na vida dessas pessoas. E é um Bolsa Família que foi criado pela cabeça do presidente Lula. Nós já tínhamos até outros programas que tinham nascido antes, como o Bolsa Escola, como o Bolsa Alimentação, mas que não, na gestão do presidente Lula, o programa Bolsa Família, ele mudou, ele começou a olhar para todo o núcleo familiar. E nesse retorno agora do programa, a gente tem trabalhado muito fortemente para que essas famílias, além da transferência de renda, que a gente consiga trabalhar com os estados e municípios para que a gente consiga qualificar cada vez mais essas famílias que estão no Bolsa Família, gerar oportunidades para elas, integrar o Bolsa Família com vários outros programas que tem na Esplanada, como Farmácia Popular, como Minha Casa Minha Vida, como o programa que é com os institutos federais para o público de jovens. Então, tudo isso a gente faz com muita segurança exatamente pelo histórico das gestões do Partido dos Trabalhadores, sabe? Pelo histórico de ter certeza do quanto que a política social ela transforma de verdade a vida das pessoas. E como eu sempre falo, Magna e Narciso, o processo eleitoral é algo de extrema responsabilidade. O Eliane. Sabe? Porque num processo... Antes de você entrar no processo eleitoral, que é a pergunta-chave aí da Magna Santana, mas eu queria ler para você algumas mensagens que estão chegando para a gente de apoio. O Hugo Sidney diz aqui: transmita meu abraço afetuoso e meu desejo de muita saúde para a dona Sinhá, para a cunhada e para essa guerreira Eliane. A Marta, do José Conrado de Araújo, diz aqui: desejo para a Eliane muita força, fé e a certeza de que Deus está no comando da nossa vida. A Marcela também diz aqui assim, deixa eu ler aqui a mensagem da Marcela. Admiro muito essa grande mulher, Eliane Aquino, saúde para a mãe e para a sua cunhada, Deus proverá. A Marcela, direto lá de Lagarto. O Almeida diz aqui, que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, restaure a saúde da mãe e da mãe dela e cunhada. O A. Sotero diz aqui que um dia Aracaju tem uma prefeita com um lado humano como Eliane, minha admiração. A Shirley Soares diz: que pessoa maravilhosa e sensata.
Eliane, sou sua fã incondicional. Força e fé e muita saúde para sua mãe. Grande beijo. É o que dizem aqui alguns desses ouvintes, Eliane. Ou seja, uma somação aqui daquilo que você vinha pedindo, né? Todas as vezes que alguém manda pra gente uma mensagem desejando saúde e paz, está rezando, né? Está rezando por nós. Então, acho que as orações já começam a chegar aí das pessoas atendendo o seu pedido, Eliane. Ai, desculpa, mas eu só quero agradecer. Eu não tenho um milímetro de dúvidas do quanto que a população de Sergipe, de Aracaju, sempre me ajudou. Nos momentos mais difíceis. Então, eu tenho muita clareza de que cada frase dessa é de verdade. E é uma oração, sem sombra de dúvida. Sabe? O professor Francisco... Mais uma vez passa um filme na minha cabeça, porque eu sei o quanto que essa população é importante na minha vida. Quanto que essa força, essa fé das pessoas sempre me ajudou muito. Então não vai ser diferente. E é por isso, Narciso, assim, que eu tenho um compromisso com a população de Aracaju e com a população de Sergipe, que não é só uma sigla partidária. É um compromisso de vida, que enquanto eu puder, o meu estado do coração é o estado de Sergipe, sabe? E são essas pessoas que eu vou trabalhar até enquanto eu puder. O professor Francisco diz aqui: parabéns a Eliane Aquino pela seriedade e comprometimento familiar. Paciência e sabedoria também são vitórias. De 2022 mostra que o futuro para ela ainda pode ser auspicioso. Muito obrigado, professor Francisco, pela mensagem. O Wagner diz aqui: que Deus abençoe e restaure a saúde de Eliane, da família de Eliane. O Wagner de lá de Salgado, que está mandando esta mensagem. Enfim, várias pessoas aqui começam a se somar neste desejo de que você consiga superar este momento que está vivendo aí com a sua família. Eliane, como disse Magna Santana, o PT agora fica diante de uma decisão. Dos nomes colocados inicialmente, alguns vão sendo retirados do páreo. Márcio Macedo está no ministério, você com esse drama pessoal vivido. Tem também a Ana Lúcia, que já se retirou do pleito há algum tempo. Tem o senador Rogério Carvalho, mas o nome que vem surgindo é o da Candice Carvalho. Eliane Aquino, como é que, dentro desse cenário, que decisão acha que o Partido dos Trabalhadores deveria tomar? Olha, o Partido dos Trabalhadores ele é um espaço muito democrático, né? E eu não tenho dúvida dos grandes quadros e preparados, sabe? E que já são testados na política sergipana. A exemplo do ministro Márcio Macedo, sabe, da ex-deputada Ana Lúcia, que eu também desejo, o mesmo que eu desejo para minha mãe, sabe, para minha cunhada, eu desejo para a Ana também, que ela se recupere, porque ela também está vivendo um drama e com toda a força que ela carrega. Então, eu desejo muito também que a recuperação da Ana. E a Ana é um grande quadro também, assim como o Márcio. E nós temos também o Rogério, que ele é senador da República, já foi candidato várias vezes. E nas minhas conversas, tanto com o Márcio, que Márcio está desenvolvendo um trabalho aqui em Brasília que é fundamental para o estado de Sergipe. Há muito tempo nós não tínhamos um ministro vivenciando no governo central, sabe, que pudesse ajudar tanto o nosso estado como o Márcio está vivendo. Então, logo quando eu soube da minha mãe, eu fui falar com o Márcio e, ao mesmo tempo, eu tive muita certeza que eu não tinha o direito de pedir a Márcio que ele entrasse nessa disputa, porque eu sei o quanto que ele está sendo importante aqui, tanto para Sergipe, como para o Brasil e como para o presidente Lula. Então, ele está... Eu nem pensei no nome dele. No nome de Ana, a Ana está vivenciando esse drama que ela tem de se cuidar mesmo e ao mesmo tempo ela ainda continua muito perto de todo mundo. E eu falei tanto para a Ana como para Márcio que, na minha opinião, sabe, o nome que nós teríamos para entrar na disputa, para fazer essa disputa como o PT sabe, é acostumado a fazer dentro da construção política, dos debates democráticos, com as experiências dos governos que nós temos do jeito petista de governar, o nome
mais preparado e mais forte para esse momento de país, lembrando de tudo que eu falei, do que nós vivemos, sabe, há algum tempo atrás, e desse momento que a disputa eleitoral está muito acirrada. O nome mais forte que eu acho que tem que ser o nome a disputar pelo Partido dos Trabalhadores é o nome do companheiro Rogério Carvalho. Falei isso para a Ana e falei isso para o Rogério. E falei isso para Márcio Macedo, entendeu? Então, eu não sei como é que vai se dar o debate aí. Porque o debate do Partido dos Trabalhadores é uma construção. É num debate realmente de entender o cenário do momento político que nós estamos vivendo, sabe? Do momento político que nós temos o presidente Lula, que chegou ao poder, mas que nós ainda não derrotamos o fascismo, que nós ainda não derrotamos, sabe? Essa ultradireita que ainda tem um papel ainda atuante no nosso país, mas que isso coloca em risco uma democracia. Então, eu não sei, eu acredito muito na construção política do PT. Eu sempre digo, por mais que pareça em alguns momentos, mas o PT não tem dono, sabe? O PT é feito através da militância, dos debates políticos, da construção histórica, porque é esse PT lá de trás que formou muita gente, sabe? E é esse PT que, em primeiro lugar, tem que olhar para a vida das pessoas, dos trabalhadores, das trabalhadoras, enfim. Então, eu não sei o rumo que o PT vai dar aí, mas a minha opinião é essa. Perfeito. Eu tenho 2 ouvintes para interagir com a Eliane Aquino aqui no Jornal da Fama. Põe no ar, meu caro Wendel Lessa. Meu amigo, bom dia. Você é foda com PH de farmácia. Você consegue coisas que só um grande jornalista consegue. Não estou puxando seu saco, não, eu não preciso disso, não. Você não tem mãe como eu também não tenho. E a gente sabe o que é dor de não ter uma mãe. E ouvir Eliane relatar com tanto cuidado, com tanto carinho, com tanto zelo sobre o cuidado da mãe e que ela vai ter com a mãe dela, a gente dá um nó na garganta, sabe? Porque eu sei muito bem o que é isso, que eu fiz isso pela minha e não me arrependo até hoje. Minha mãe também morreu de câncer, um câncer agressivo, um sarcoma, e que às vezes ela tinha uma hemorragia e a gente não sabia de onde era, porque ela amputou a perna, na verdade ela desmembrou a perna. Minha esposa pegava ela como se estivesse pegando um menino, botava no colo, botava no carro, a gente corria para o hospital. E a gente, quando Deus chamou, a gente sabe que a gente fez a nossa parte, sabe? Só sabe o que é ter uma pessoa com um problema desse, quem passa. Independente de questão política, que Deus abençoe a ela. Dê força a ela e a família. Porque é um momento muito, muito delicado, muito. Bom dia, Narciso Machado, bom dia, amigos da FFM, aqui fala o professor André Fezan. Desejar um ótimo tratamento à mãe de Eliane, assim como a sua cunhada, que ela se recupere logo, que ela tenha muita saúde, que Eliane venha a ter uma tranquilidade familiar, uma paz familiar, que tudo ocorra da melhor forma possível. E que Deus abençoe a todos. Mas sabemos também, por outro lado, no lado político, que nós teremos um problema muito sério, né? Até porque Eliane seria a nossa maior representante do lado democrático para conduzir os trabalhos rumo à Prefeitura de Aracaju. Mas fica meu abraço e que Deus abençoe a todos. Eliane, o Gilvando Agamenon diz aqui, você não está só, Deus proverá tudo isso que você está passando. Sua mãe e sua cunhada estarão em minhas orações, é o que diz aqui o Gilvan do Agamenon. A Dina diz aqui, você não acha que Rogério poderia ser o candidato a prefeito assim como o Deda foi, já que ele sempre o aponta como sua referência? É o que pergunta aqui a Dina. E o Newton Coelho diz aqui, Eliane é uma mulher retada, porreta, saúde para sua mãe e cunhada. À vontade, Eliane. Então, quero agradecer a todos e dizer acho que o Nilo, né, o Nilo da farmácia, que é exatamente isso, só sabe quem passa, sabe? Agradeço a todo o Gilvan, a Nina, e é isso, é o que eu acabei de falar, Nina. Eu acho que realmente assim, o nome que a gente tem, que teria agora para enfrentar essa disputa, é o nome do senador Rogério Carvalho, sabe? Mas é o PT e a federação que juntos tomarão essa decisão, sabe? Nós temos aí hoje
outros partidos, que é o PV e o PCdoB, que são 2 partidos também de gigantes, né, que são partidos muito companheiros na luta aqui do presidente Lula, na luta pela democracia, e que hoje nós temos essa decisão que não é o PT sozinho que vai tomar, né, que é junto com os partidos da federação. Então, eu espero poder, mesmo de longe, estar acompanhando esse debate, estar participando do debate. Inclusive, eu quero fazer uma saudação, porque o doutor Emerson está entrando para o PCdoB, eu acredito que é dia 3, sabe, que ele assina a ficha dele de filiação ao PCdoB, que também é um quadro muito preparado, uma pessoa muito respeitada no estado de Sergipe, e desejo muitas boas-vindas ao doutor Emerson, a essa sigla dos camaradas do PCdoB. Para a gente finalizar, minha querida Eliane Aquino, o Clemison diz aqui, Narciso, Eliane mostrou agora a humildade e honestidade que ela tem em indicar o nome de Rogério para ser candidato a prefeito, como ele não fez lá atrás com ela. Para você ver, ela é uma mulher guerreira, diz aqui o Clemison. O vereador Elber Batalha manda uma mensagem. Mande meu abraço e meu carinho para Eliane. O Carlinhos, lá de Campo do Brito, diz aqui, a amiga e companheira de partido, conto sempre com o nosso apoio, muita força. Você sabe dos problemas que enfrentamos recentemente com os 3 membros da nossa família. É o Carlinhos, do Campo do Brito, que manda esta mensagem. Eliane, quero lhe agradecer pela participação aqui no Jornal da Fã, pelas declarações. E para encerrar, como é que você tem visto um pouco este cenário aqui em Aracaju, com essa discussão sobre a questão de tantas mulheres estarem na liderança das pesquisas aí? Uma delas, inclusive, era o seu nome. Então, em primeiro lugar, quero mandar um abraço para o Clemson. Sabe, obrigado pelas suas palavras. Eu acho que são palavras que a gente precisa fazer uma reflexão mesmo. E para o Carlinhos também, que enfrentou isso de uma forma também muito forte. E um beijo para o Carlinhos, para o filho dele, para toda a família. E em relação às mulheres, eu acho que como eu sempre digo... Teve a mensagem do Elber também, viu, Eliane? É o Binho, querido, amigo, irmão. Um beijo ao Binho. Muito, 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 muito querido. Em relação às mulheres, eu sempre disse da importância das mulheres estarem na política, fazendo o debate político, militando na política, porque eu sei o quanto que a política é difícil, é machista, sabe? E ainda é um espaço que as mulheres ainda precisam lutar muito. Eu não veto o nome de mulheres. Agora, eu acho que a gente tudo tem que ter a construção dela, a construção da política. Isso é uma coisa que é fundamental. Eu acho que não é só chegar e a gente entrar e... Sabe aquela história de entrar, acabar de entrar no ônibus e já ter que sentar na frente, como essa juventude diz tanto fortemente, mas eu acho que é uma construção política. A política não pode ser só o olhar para si. A política precisa olhar para quem está lá na ponta. A política tem que ser construída, tem que ser debatida, tem que ser vivenciada. E eu acho que as mulheres têm muito papel ainda, estão conseguindo isso cada vez mais. E eu desejo que cada vez mais nós tenhamos mulheres na militância, mulheres aqui nos espaços de poder, dentro dos nossos estados e dos nossos municípios, mas não só como enfeite, mas vivenciando a política de toda uma história que ela é tão importante na vida de todos nós, né? De todos os brasileiros e brasileiras. Então, que tenham todas muito boa sorte e que venham militar, que venham para a militância política, que é fundamental. A Lurian Lula está dizendo aqui, mande meu beijo e de Danilo para ela, que ela pode contar com a gente para o que precisar. Sigamos juntos. Mandou aqui a mensagem a Lurian. Sem dúvida. Lurian é uma querida também, que está aí na disputa também pelo Partido dos Trabalhadores, pelos melhores nomes, trabalhando muito aí na Barra dos Coqueiros, que é um município também tão importante para Sergipe, né? Então, desejo também muito boa sorte para ela, para o Danilo, e que tenha muitas novidades boas vindo pela frente.
Eliane, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Fam, pela interação, pela confiança em nosso trabalho, espaço sempre aberto. Deus te abençoe e mantenhamos contatos com os desdobramentos dessa sua decisão para vermos as decisões que o Partido dos Trabalhadores irá tomar. Grande abraço, Eliane. Deus abençoe. Eu te agradeço muito a toda a população, sabe? Digo para vocês assim que eu vou continuar, mesmo meu nome fora agora desse debate, mas com todas as pessoas que vinham conversando, discutindo sobre Aracaju. Eu falo, Narciso, que eu nunca fiz tanta reunião virtual dia de sábado como eu passei a fazer ao longo desses 6 meses. Eu vou continuar fazendo, porque todas essas ideias que vocês passaram para mim, que passam para mim, serão ideias para quem for o candidato, para a gente melhorar a nossa capital sergipana cada vez mais. Então, muito obrigada a todos. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigada, Narciso. Muito obrigada. Um abraço, Eliane Aquino, portanto, com exclusividade, direto de Brasília. Exclusiva. Eliane Aquino revela o drama de estar vivendo problemas de saúde com a mãe e com a cunhada que enfrentam a luta contra o câncer, o que a impede de vir para a disputa em Aracaju em 2024. Exclusiva. Mesmo defendendo o nome de mulheres avançando na política, Eliane disse que tudo precisa ser uma construção e que neste momento político o enfrentamento precisa ser feito por pessoas com experiência. Neste sentido, defende o nome de Rogério Carvalho para ser o candidato a prefeito de Aracaju. Exclusiva. Eliane Aquino relatou também na entrevista os desafios que tem vivido em Brasília à frente da Secretaria de Renda e Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social.